Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Ferreira, professor de Geografia aqui do Cursinho Paralelos, e hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula sobre o conteúdo da América Latina. Né? Nós vimos com o professor Rafael uma aula sobre a América Anglo-Saxônica, e agora nós vamos poder diferenciar e entender um pouco mais como que essas duas Américas presentes no contexto da América do Norte, América Central e América do Sul, como que elas vão estar sendo diferenciadas, né? Vai muito além de características físicas, né, abordadas pelo que a gente conhece atualmente. E dando prosseguimento aqui, a primeira coisa que a gente vai poder entender é que a América Latina, esse termo América Latina, provém, né, dos países que foram necessariamente colonizados e têm como língua línguas originárias do latim, né? Então, existem algumas características e alguns países que eles não falam línguas originárias do latim, mas a gente pode usar, vamos pensar assim, uma licença, tipo licença poética, né? Para a gente poder caracterizar. Nesse caso, uma licença da geografia, né? Por exemplo, a gente vai poder entender que países que eles tiveram colonização espanhola e portuguesa, tá? Nesse sentido, a gente vai poder abordar que eles, além de a situação da América Latina, eles deixaram de utilizar critérios geográficos e começaram a utilizar critérios históricos e culturais, tá? Assim como a América Anglo-Saxônica também tem essa situação, tá? No caso dessa colonização, foi por conta disso que definiu o nome. Além dos idiomas espanhol e português, nós vamos ter, por exemplo, o holandês, o inglês, o francês. E tudo isso a gente pode caracterizar como uma licença didática, né? Além desses países da América Latina, desse termo de países com idioma origem, com uma língua materna o latim, né? A gente vai poder entender que é por conta disso, tá? O México ele vai ser o primeiro continente é, no sentido de norte a sul, que é caracterizado da América Latina. Como vocês podem perceber, a gente tem uma característica que o México ele faz parte do continente norte-americano, só que ele não vai estar ligado à América anglo-saxônica, né? A América anglo-saxônica vai se caracterizar necessariamente por Canadá e Estados Unidos. E já o México, ele tem uma colonização espanhola, né? Então, por conta disso e diversas situações semelhantes aos demais países da América Latina, a gente vai poder entender. Por exemplo, para caracterizar e ter esse nome de América Latina, a gente tem, infelizmente, algumas características no sentido de serem países que, vamos pensar assim, são necessariamente subdesenvolvidos. Tá? No caso, na América Anglo-Saxônica, vocês viram que são países que já estão desenvolvidos e tal, e na América Anglo-Saxônica nós vamos ter países em subdesenvolvimento e se desenvolvendo, emergentes no caso, né? E assim, quando a gente fala nesses termos, nós vamos ver que existem várias características que vão estar é, bem semelhantes para a gente poder entender isso. No caso da América Central, a gente vai ter ela e vai poder dividir ela em duas partes, a continental ou istmica e a insular ou a do Caribe, né? Ou a parte do Caribe. No caso, para a gente poder entender isso, a América Central, ela também é caracterizada pelos países que são subdesenvolvidos, mas a parte continental, esse nome istmico, significa que ela tem ligação entre dois ou mais continentes, né? No caso, isso se dá por uma situação do istmo, tá? Desculpa o termo, o istmo. E aí, por conta disso, a gente tem essa América Central istmica, que é a América continental, tá? A parte dos continentes, e a insular da parte do Caribe, né? Por exemplo, das ilhas, necessariamente falando. A gente pode caracterizar como um país da América continental, a gente pode colocar a Costa Rica, que é um país muito rico, se eu não me engano, tem o maior IDH da América Central, e ela tem uma característica muito importante que ela aboliu, de certa forma, as suas forças armadas, tá? Ela, na década, não lembro se foi 90, alguma coisa assim, ela aboliu essas forças armadas e o dinheiro que foi investido foi necessariamente para condições sociais, IDH, elevar o IDH do país e tal. Então, é uma característica muito importante, né, e muito diferente que pode vir a cair no vestibular, tá? E aí, na parte da insular, nós vamos ter, por exemplo,
Cuba, né, que por conta dos diversos fatores históricos, da sua aproximação da União Soviética durante a Guerra Fria, da localização dela, né, enfim, diversas situações nós vamos poder entender que ela pode necessariamente ter um papel muito importante nos vestibulares, tá? É bem importante estudar ela. A gente futuramente pode estudar alguns países à parte. E o Haiti, né? O Haiti, alguns anos atrás, tiveram situações de terremoto e afins, situações bem críticas que já era um país pobre, deixaram mais pobre ainda e esse país foi deixado mais pobre ainda. E o Brasil, eu não sei se vocês estão lembrados, mas ele coordenou, né, as missões para lá, justamente de apoio para essa reestruturação social, né? Todas essas missões foram lideradas pelo Brasil. Já puxando para a parte da América do Sul, nós vamos caracterizar ela em Guianas, o Brasil, América Andina e América Latina. Para a gente entender isso, quando se fala nas Guianas, nós vamos ter a parte da Guiana Francesa, do Suriname e da Guiana, sem nada, só Guiana mesmo o nome. Na parte da Guiana Francesa, a gente vai entender que ela ainda é uma colônia, né? Ela é um território ultramarino da França. Então, necessariamente, ela é o único país desses três que ainda é uma colônia. O Suriname, ele vai ter uma colonização holandesa, tá? Então, é bem importante ressaltar isso, porque se você não conhece os processos históricos, conforme você for estudando, você vai perceber, poxa, mas como que a Holanda colonizou o Suriname, né? E a Guiana, ela vai ter uma colonização inglesa, tá? Então, é bem importante ressaltar isso, que apesar dos nomes serem parecidos, Guiana e Guiana Francesa, eles têm colonizações diferentes. Na parte do Brasil, a gente tem o maior país de extensão territorial da América Latina, né? E, enfim, a gente já falou muito sobre o Brasil, mas é importante ressaltar que o Brasil ele é muito forte em questões relacionadas à agropecuária, na exportação de minérios, enfim, é bem forte no nosso país. Na parte da América Andina, por que se fala América Andina? Porque são países que são formados necessariamente pela Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes é a maior cordilheira em extensão do mundo, tá? No caso, a gente falando rapidamente sobre algumas, algumas situações de economia e de renda desses países, no caso da Venezuela, nós vamos ter o petróleo, né? A Venezuela faz parte da OPEP, e é uma das características do país. Apesar dela ter sofrido alguns embargos, ela ainda exporta petróleos e a gente sabe que tudo isso também vai por debaixo dos panos, né? Mas é bem importante ressaltar ela. A parte da Colômbia, nós vamos ter duas situações. Vamos pensar assim, que vai ter a parte legal, né? Que é a gente vai ter o café. O café colombiano é muito forte, muito presente para quem admira e gosta pelo mundo todo, tá? E na parte legal nós vamos ter o narcotráfico, né? Infelizmente a Colômbia é um dos maiores produtores de cocaína e entre outras drogas aí que a gente sabe. E uma característica dela também são as FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que, enfim, a gente teve, por exemplo, a situação dos Estados Unidos ter, não só dos Estados Unidos, mas foi um que lutou muito contra as Farc e a gente tem todas as características lá do Pablo Escobar, e, enfim, tudo isso que a gente sabe, né? Na parte do Equador, ele também vai ter também vai ser exportador de petróleo, também vai fazer parte da OPEP, né? O Peru, ele vai ser caracterizado com pescados, né, peixes e minérios e turismo, também é muito forte. Se eu não me engano, o Peru, ele tem uma característica bem importante que, por conta da localização dele, ele tem um relevo que facilita a formação de plânctons. E a maioria dos peixes se alimentam de plânctons, né? Então isso, o Peru sabe aproveitar bem isso, que é a situação de lá tem muito peixe, né? No português bem claro é isso. O Chile, ele vai ter um IDH muito bom, vai exportar cobre, pescados também, e também ele vai se caracterizar pelas frutas e derivados, né? Por exemplo, tem a maçã, a banana chilena, mas principalmente, por exemplo, a maçã chilena, a uva chilena, né? E uma outra parte dos derivados da uva, por exemplo, é o vinho, né? O vinho chileno também é muito importante a nível mundial. Na Bolívia, a gente vai ter eles lidando necessariamente com hidrocarbonetos, né? Por exemplo, a gente sabe, e acho que vocês aqui no Mato Grosso do Sul já até viram na rua,
uma parte onde fala assim, é proibido escavar duto de gás natural, um negócio assim, é um quadradinho vermelho, né? Então, é porque são alguns canos, alguns dutos de gás natural vindos da Bolívia. Nesse caso, a gente vai entender que a Bolívia é um forte exportador de gás natural e que o Brasil ele é o principal consumidor desse gás natural da Bolívia, né? Tanto é que foi feita toda essa estrutura para facilitar justamente é, essa, essa venda, né? Vamos pensar assim, essa exportação. Deixa eu lembrar um pouquinho mais. A parte da América Latina. Esse nome é caracterizado pela bacia do Rio Prata. Tá? A gente vai poder entender um pouco mais na próxima aula, que nós vamos ver as características. A gente vai ver um pouquinho hoje as características físicas, mas na próxima aula vocês vão ver mapas sobre cada uma, vamos poder entender certinho cada país mais a fundo. Tá? A América Latina é caracterizada justamente por os três países que compõem a bacia do Rio Prata, que é a Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá? No caso, a Argentina ela vai ter forte característica e forte economia ligada à pecuária, que no caso aí tem os insumos, vamos pensar assim, que é o couro, a carne e a lã. E também ela é muito forte na exportação de trigo, né? O Uruguai, ele vai ser bem forte na pecuária, apesar de que o Uruguai, vamos pensar assim, é um dos mais um dos que menos tem características em relação aos que foram falados aqui. E o Paraguai, ele vai ser caracterizado com exportação de energia, né? Nós vamos ter a Itaipu, que ela é uma usina hidrelétrica binacional, e o Paraguai não vai consumir toda essa energia, né? Então, necessariamente, quando a gente for estudar um pouco mais sobre essa geração de energia e tal, a gente vai entender que, por exemplo, quando tem lá a usina de Itaipu, ela vai ter um caminho para cada lado, um para o Paraguai e outro para o Brasil. Só que essa energia do Paraguai é consumida tal, e o que não é consumido volta pelos cabos e é vendido para o Brasil a um preço diferenciado, né? Vamos pensar assim. Mas sim, é vendido e eles ganham com essa parte de exportação. É, no caso, também o Paraguai vai ser caracterizado com a exportação de soja, e porque a gente tem uma característica muito importante que são os brasiguaios, né? Esse termo aí foi inventado para caracterizar as pessoas os brasileiros que foram para o Paraguai compraram terras lá, que as terras eram mais baratas, tinham algumas facilidades a mais, né, alguns incentivos a mais, e com toda a tecnologia do Brasil, que o Brasil é uma referência em questão de agropecuária, e nesse caso principalmente a agricultura, né? Ele levou a tecnologia, os brasileiros compraram terras lá, levaram a tecnologia e estão produzindo lá no Paraguai, mas eles são brasileiros, né? E também uma muito importante é o turismo, né? Por exemplo, ainda mais para a gente que mora no Mato Grosso do Sul, a gente vai ter uma forte influência do Paraguai no sentido do turismo, né? A gente sabe que muitas vezes a gente vai, vamos fazer um bate-volta ali em Ponta Porã, a gente vai na fronteira, compra um pouco e toda essa economia vai necessariamente para os lojistas e também para o governo paraguaio, né? Justamente por conta dos impostos mais baixos e tal e de algumas facilidades de exportação que eles têm, de importação que eles têm, desculpa. E o turismo, além disso, muitas pessoas viajam muitas pessoas pegam e fazem viagens por toda a América Latina, né? Então o turismo ele vai estar presente em todos os países que foram falados aqui. E necessariamente uma facilidade das Américas, principalmente da América do Sul, que você pode viajar por ela de forma terrestre, né? Raramente você vai precisar pegar uma balsa, alguma coisa. Só lá muitas pessoas pegam na parte da América Central, né? Mas fora isso é bem mais fácil de você viajar. Então o turismo ele vai ser bem presente também, tá? Mas não como as principais, né? Então, mudando de slide aqui, a gente vai entender que a América Latina é uma expressão usada comumente para se referir a todos os países do continente americano, com exceção dos Estados Unidos e Canadá. Porém, não é nenhuma lista oficial de países latino-americanos. E as diversas fontes de informação divergem um pouco quantos países realmente fariam parte da América Latina. Nessa situação, se fala que, por exemplo, algumas regionalizações, que a gente pode tratar assim, elas não consideram alguns locais da América Central, por exemplo. Mas a que eu falei para vocês é a mais utilizada, tá? Segundo o senso comum,
ou significado mais empregado, os países que compõem a América Latina seriam os que fazem parte da América do Sul, América Central e México. Então, pode ver, no caso a gente vai ter a regionalização que conhecemos hoje, a, a América do Norte, né, que vai ser Estados Unidos, Canadá e México, a América Central, que é na região central da parte continental e das ilhas, e a América do Sul, que é toda a parte abaixo, né, a gente pode pegar ali das Guianas, vamos pensar assim. Então, nesse sentido, a gente vai tentar esquecer essa parte, né? Por exemplo, quando a gente fala na América Latina, são todos os países abaixo do México, juntamente com ele, né? Essa definição é parecida com a utilizada pela ONU, porém, da classificação geralmente utilizada por ela, são excluídos o Caribe e o México, embora eles possam aparecer em outras definições. Por outro lado, algumas fontes definem a América Latina como o nome que se dá aos países dos continentes americanos que foram colonizados predominantemente por países latinos, denominação dada aos países europeus que surgiram após a queda do Império Romano do Ocidente e que tem como língua majoritária línguas latinas, por exemplo, Espanha, França, Portugal, Romênia e, e, a, e onde a língua oficial é derivada do latim, né, o latino, como espanhol, português ou francês. Segundo essa definição, não fariam parte da América Latina, além dos Estados Unidos e Canadá, embora o Canadá as línguas oficiais sejam o inglês e o francês, esse último é o mais falado, seja o mais falado, o Suriname e as Guianas, ambos colonizados por Inglaterra e Holanda, e que tem como língua oficial o holandês e o inglês, respectivamente. Essa definição engloba também alguns países do Caribe, como Cuba, Haiti e República Dominicana, que tem o espanhol e o francês como língua oficial. Ou seja, pessoal, a gente vai entender aquilo que foi falado, né, na situação do, das características dos países, a gente tem aquela licença, né, uma licença didática para falar que os países da América Latina são majoritariamente países que falam o idioma que tem o materno, né, a origem do latim. Então, a gente vai entrar rapidamente nas características físicas, mas eu acredito que vai deixar para outra aula, porque já está dando 17 minutos de vídeo e eu sempre tento fazer uma aula um pouco mais tranquila com vocês. A América Latina é uma porção do continente americano localizada entre Rio Grande, fronteira entre Estados Unidos e México, e a Terra do Fogo, conjunto de ilhas situado no extremo sul da América do Sul. Nessa porção do continente americano vivem cerca de 586 milhões de pessoas. Isso pode estar desatualizado, tá, pessoal? A área total é de 21 bilhões de quilômetros quadrados, o que resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por quilômetro quadrados. Essa regionalização leva em conta a história e as características culturais. O continente americano fica então dividido entre a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que recebe este nome porque é composta por países que têm como língua oficial idiomas que derivam do latim, como português, espanhol, francês. Por essa razão, o México também está incluído nessa divisão. Além disso, tem todas as questões históricas e culturais, né? Por exemplo, aquilo que foi falado, que o México ele também pode ser caracterizado como um país emergente, né? Assim como os demais países da América Latina, enfim. Eu espero que essa parte de entender a diferenciação entre a América do Norte, América Central e América do Sul e entender a diferença entre América anglo-saxônica, América Latina, entender também a situação de América Andina, né, América Platina, são tantos nomes, só que quando você entende, você estuda um pouco mais sobre, fica muito fácil de entender, né? Ainda mais se a gente for levar em consideração algumas características culturais e algumas pequenas características físicas, né? Então, pessoal, eu vou tentar encerrá-la por agora. No entanto, nós vamos ter uma segunda parte sobre a América Latina, tá? Eu tento não estender muito a aula, porque eu acho muito mais fácil vocês assistirem 20 minutos, 10 minutos de cada vez, do que assistir um pouco mais, né? Talvez seja um pouco mais cansativo. E também facilita um pouco para mim, porque às vezes uma coisa que eu não abordei hoje, eu não pesquisei hoje, eu sempre volto, pesquiso, adiciono, às vezes eu volto na algumas características que foram faladas, entendeu? E acrescento mais alguma coisa. Então, se vocês estiverem gostando desse formato, me avisem, ou se não estiverem gostando, preferir o vídeo inteiro também, eu se tento gravar inteiro, tá? Então, a aula de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e na nossa próxima aula a gente vai finalizar esse conteúdo sobre a América Latina. Muito obrigado.